Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max, discutindo, conversando, batendo um papo, informando a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo. Já há 2 anos no ar, com muita alegria, estamos abrindo o nosso Max Esporte de hoje, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E abrindo o programa, sempre com ele, para os amantes da bola laranja, está chegando o basquetebol com o meu querido irmão Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E o mês de março, na minha opinião, é o melhor mês do ano para o basquetebol. Lá nos Estados Unidos começaram as loucuras de março, que são as 64 melhores equipes do basquetebol universitário americano, dividido em 4 chaves. E as equipes nas suas chaves vão jogando mata-matas até sobrar uma equipe de cada chave para fazer no final do mês o grande Final Four, ou seja, a finalíssima das 4 melhores equipes. Já na semana passada tivemos uma grande zebra, a equipe de St. Peters, lá da cidade de Jersey City, venceu Kentucky por 85-79 na prorrogação. Kentucky era ranqueada como a número 2 do basquetebol universitário americano e St. Peters a número 15. Foi uma grande zebra. Já na NBA, no último sábado, LeBron James ultrapassou Karl Malone na derrota de 127-119 para o Washington Wizards. Agora, LeBron James é o segundo cestinha da história da NBA, com 36.947 pontos. LeBron anotou 38 pontos no jogo, mas não foi o suficiente para dar a vitória para os Lakers. Aqui no Brasil, nesse último final de semana, na sexta e no sábado, tivemos o Jogo das Estrelas. E a equipe do Bruno Caboclo fez a final contra a equipe do Iago e venceu por 30-27. Lucas Mariano de Franca foi eleito o melhor jogador da partida. No torneio de habilidades, o armador Fuller do Corinthians foi o vencedor. Já no torneio de enterradas, o grande vencedor foi Túlio, do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. E na linha dos 3 pontos, quem venceu foi Scala, de Franca. Foi uma festa muito bonita aqui no Rio de Janeiro, lá na Arena Olímpica, que reuniu um grande público que ficaram bastante satisfeitos com a apresentação dos jogadores da NBB, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau! Valeu, Bigu! Aquele abraço para você, nosso grande Marcos Bigu. Grande jogador de basquetebol. Eu ganhava muito mais do que perdia dele, mas ainda assim ele era melhor do que eu. Vamos em frente, saindo das quadras, dos amantes da bola laranja, para quem curte, para quem adora, para quem se amarra esse esporte que cresce a cada momento. E ele sabe tudo, ele é o papa desse esporte na televisão, é o meu querido amigo, o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Chegamos de novo! E com novidade, dia 25 de março, Ghostwire Tóquio, jogaço do PS5 e PC, que sai prometendo uma experiência inédita, completamente espetacular para quem usa o DualSense do PS5. Veja agora na sua tela!
O próximo jogo é para os fãs do Nintendo Switch, aqueles que curtem um jogo tradicional no estilo Super Mario 3D World, com uma movimentação bem semelhante. Vem aí também dia 25 de março, Kirby Forgotten Land, na sua tela agora. Agora no CBLOL ficaram definidíssimas as vagas dos playoffs. A Van Liberty conseguiu avançar junto com a Miners, que jogou muito, Netshoes Miners vão jogar na primeira rodada logo de cara. Pen Game, a tradicionalíssima super campeã, entrou nessa, conseguiu derrubar a Loud. E a Rendiga fez bonito no final, mostrando que se tivesse começado assim, estaria também com uma vaguinha garantida. Bom, ficou assim o playoff que começa dia 25 para a grande final. Fiquem de olho, na próxima semana tem muito mais de game e eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, 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 Paulo! Obrigado, sabe tudo, o nosso Paulo Bizarro de E-Games. Falamos de basquete, falamos de, né? E-Games e vamos falar agora de futebol. Muito assunto. Bota os meus mosqueteiros na linha, meu querido Ubirajara Abreu e a minha rainha, que chegou agora. Chegou de internet, é uma maluquice. Já chegou uma doideira aqui na hora certa, exata. Luciana Campos, Mário Silva, Carlos Borges, Paulo César Oliveira e meu querido Jorge Ramos. Todo mundo aí, todo mundo a postos. E como vocês sabem, o Max Sport não é fraco, não. Vamos até Bruxelas, na Bélgica, novidades da Champions, da Euroliga, da Guerra. Ele está chegando para bater as primeiras. Direto do velho continente, meu querido irmão Paulo César Oliveira. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcela. Boa noite, amigos. E a você que nos ouve, saudações a todos vocês. Champions League tem os quartos de final, as quartas de final já definidas. Fica que foi vencer por 1-0 no Arena de Amsterdã, a equipe do Ajax, e conseguiu, por isso, a sua classificação. Com isso, as quartas de final estão definidas, mais nada menos do que o Paris Saint-Germain. Também estão definidas as semifinais, serão, então, no dia 12 de abril, ou melhor, já em maio, vão jogar, então, Manchester City e Atlético de Madrid, ou Chelsea contra o Real Madrid. Os vencedores desses jogos vão se enfrentar, enquanto que Benfica ou Liverpool vão enfrentar Villarreal ou Bayern de Munique. Afinal, eu confirmo, está marcada em termos de Champions League para o estádio do Parc des Princes, em Paris, sem o Paris Saint-Germain. É bom que se diga. Em relação à Liga Europa, para confirmar o Leipzig, que foi automaticamente classificado porque enfrentava o Spartak de Moscou, que devido à guerra está suspenso de todas as competições internacionais. Leipzig enfrenta o Atalanta da Itália, enquanto o Eintracht de Frankfurt recebe a equipe do Barcelona, que eliminou os turcos do Galatasaray. O outro jogo, o West Ham, que vai enfrentar a equipe do Olympique Lyonnais, que foi a algoz do Futebol Clube do Porto. E no último jogo, a surpresa, o Braga, que eliminou o Monaco, vai enfrentar os escoceses do Glasgow Rangers. Ah, legal. Isso, Paulo, você já vou botar o Mário, o Lulu, o Jorge e o Borges, mas eu vou perguntar em relação aos favoritos em uma e em outra competição. Paulo, quem que você poderia apontar? Bom, favoritos. É sempre muito complicado, porque são jogos realmente difíceis. Para mim, a equipe mais que tem jogado o melhor futebol tem sido mais constante, o Bayern de Munique. Eu acho que é uma equipe bem equilibrada, joga um futebol talvez não tão esteticamente bonito, mas é uma equipe que é bem regular, vem dominando não só a Liga dos Campeões e nos seus grupos, também na semifinal, como também
facilmente no campeonato alemão, faz realmente uma grande temporada, não tem os valores que tinha quando conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain e se sagrar campeã europeia há 2 anos atrás, mas é uma equipe a se ter em conta, uma equipe muito forte, o Bayern de Munique. E, obviamente, o segundo favorito, se eu puder dizer assim, fica entre o Liverpool e o Real Madrid. Real Madrid ainda oscilante, o Liverpool também está, inclusive, bem atrás em relação ao campeonato inglês, por isso é um pouco duvidoso. Para mim, a grande equipe, por enquanto, apesar de não ser nada deslumbrante, tem sido o Bayern de Munique. Deixa eu fazer a pergunta para o nosso Paulo César. Paulinho, o Real Madrid oscila por quê e o Liverpool oscila por quê? Qual o que você analisa essas duas equipes? Bom, o Real Madrid... pelos títulos de Liga dos Campeões que já conquistou e por ser uma equipe que sempre cresce em momentos decisivos. Fundamentalmente por isso. Meu querido Jorge, é você, porque o Borges já chegou e já tumultuou o programa. Primeira participação do Ajax. Fala, Jorginho. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a você que está em casa nos ouvindo. Eu vou fazer uma pergunta ao Paulo, porque nesse último domingo, a vitória do Barcelona diante do Real Madrid foi algo assim, meio que fora da curva. O que aconteceu? Porque o Real está lá em cima e o Barcelona está na terceira colocação, mas é uma distância muito grande de pontos. O que aconteceu, Paulo? Jorge, é fundamentalmente o que eu explicava para não considerar o Real Madrid super favorito. É uma equipe muito irregular. É uma equipe que joga um bom futebol, que tem jogos sensacionais, mas em termos de Liga dos Campeões, é claro que, como eu sempre friso, o Campeonato Espanhol, bom, com a superioridade que eles têm, é muito difícil perder o título. Mas na Liga dos Campeões, essa mesma irregularidade pode ser algum fator muito sério na hora de... O outro ângulo por trás das câmeras foi beneficiado, nesse caso, o Real, para equipes mais regulares da temporada. Bom, a tradição muitas vezes conta. Eu não acredito muito nessa Liga dos Campeões. Estamos com Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, aqui no Max Sport, falando sobre Champions League, falando também sobre a Europa League e detalhes da guerra, que realmente, ou lamentavelmente, ainda não diminuiu sua intensidade. Mário Silva, deixar a Luluzinha para o final, que é a pergunta mais inteligente, como sempre. Oi. Vou deixar para o final a Luciana Campos. Você que conhece bem o futebol europeu, conhece bem o velho continente, né? Como é que o que você quer saber? Qual a sua curiosidade com o nosso PC Oliveira? Mas vamos lá. Primeiro, só dar primeiro um toquinho aí envolvendo o Real Madrid, no que se refere ao jogo de domingo passado, quando tomou uma sapuletada no Barcelona de 4-0. Uma surpresa, né? Chumbo trocado não dói, porque no turno o Real venceu na casa do Barcelona ontem, melhor dizendo, domingo passado, antes de ontem, perdeu na sua casa. E a falta do Benzema. Benzema não jogou e ele faz uma falta danada. A minha pergunta é sobre o Benfica, o Paulo. O Porto já pulou fora da outra competição. O Benfica já chegou onde tinha que chegar, que a ele, como dizem os gaúchos, como dançar com a mais feia. Vai pegar o Liverpool, é difícil, né? Bom, Mário, é muito difícil, né? É um adversário muito complicado, mas eu vou alertar a vocês sobre um aspecto realmente importante. O Benfica tem aliás, é das pouquíssimas equipes portuguesas que já conseguiram uma vitória em território inglês. Ou seja, o Benfica é uma equipe que, quando enfrenta a seleção considerada no mundo inteiro, e só ganhou Portugal na história do futebol em 2 oportunidades. Ou seja, quando Portugal joga com a Holanda, geralmente ganha. E as equipes portuguesas geralmente eliminam as equipes holandesas. Por isso, quando o Benfica foi enfrentar o Ajax, a despeito de todo o favoritismo que o Ajax tinha, eu tinha muita convicção, muita esperança que o Benfica pudesse eliminar os holandeses. E foi justamente o que aconteceu. Segurou o jogo, obviamente que deu sorte, como todas as equipes que ganham tem que dar um pouquinho de sorte, mas prevaleceu a máxima de equipes portuguesas, encaixando bem em termos do futebol praticado por equipes holandesas. Lulu, faça a melhor pergunta, a mais importante, a mais inteligente para fechar esse bloco, porque o Bira já está atento. Boa noite, Luciana Campos. Boa noite, Mazela. Boa noite, meus amigos aqui, comentaristas da Max Sport.
também dos nossos telespectadores. Eu queria voltar um pouco à questão do PSG, a questão da eliminação do PSG pelo Real Madrid, falar um pouco do Mbappé. Como é que está essa história? Ele continua no PSG, ou o PSG já tem aí alguma coisa sobre a transferência dele para o Real, que é algo que vem se falando muito depois da eliminação, né, e da forma como foi aí da Champions League? Bom, Luciana, realmente, ao que tudo indica, ele não vai ficar. Mas vai ser muito difícil uma equipe e promover uma equipe junto a um país, que no caso é o Catar, justamente pela Copa do Mundo. Seria uma perda muito grande. Por isso, há quem diga que Kylian Mbappé vai continuar no PSG. Tá certo, então. Valeu, Paulinho. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte, aqui pela TV Max, abordando mais Flamengo, Vasco, mais informações da Europa. Enfim, o que te interessa, você vai encontrar aqui no nosso Max Esporte, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quem aluga é muito melhor, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. No oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor. Meu amigo Júlio Cosentino preocupado com seu Fluminense depois da pancada do Sapeca e Iaiá que o Fluminense tomou lá em Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Mas isso é assunto do Fluminense e Botafogo para o terceiro bloco. Meu querido Birajara Abreu, bote meus mosqueteiros e minha rainha no vídeo. E lembrando que vocês estão falando e sendo vistos não só aos ouvintes, aos telespectadores. É o vício do rádio aqui no Max Esporte. Bom, olha só. O Flamengo passou, não era nenhum tipo de dificuldade. O Vasco, lamentavelmente, caindo pelas tabelas. O único time carioca da Série B. Enfim. Já está na final do campeonato estadual. Luciana Campos, quais são suas observações a respeito dessa passagem do Flamengo para a grande final? Olha, o Flamengo ficou devendo nas duas partidas. Eu fiz essa partida na semana passada pela rádio. Achei que o Flamengo poderia ter feito mais, fez até um bom primeiro tempo, mas um segundo me pareceu que botou um pouco do pé, né? Assim, meio que deu uma freada na intensidade. No segundo jogo, o Vasco veio muito diferente para a partida no jogo de domingo. O Vasco propôs mais um jogo, mas ficou muito evidente a limitação técnica da equipe Cruz Maltina. O Flamengo melhorou no segundo tempo, mas venceu com um placar magro. O Flamengo me parece que ainda não encontrou o seu melhor sistema de jogo junto ao Paulo Souza. Ainda falta ali encaixar algumas peças, mas fez aquilo que se esperava, avançou a final e espera aí entre o Fluminense e o Botafogo para saber qual é o seu adversário e vai brigar aí pelo tetracampeonato, um título inédito para a nação rubro-negra. Lu, vamos ver. O Mário já quer a bola, passa para mim. A Lu nem acabou de responder, tu já quer entrar de carrinho, Mário Silva? Fala, eu passo para você, Mário. Alá, Gustavo Henrique. É o seguinte, quero lembrar que eu acertei o placar, só errei o cara que faz o gol. Que eu disse na semana passada que seria 1-0 o Flamengo, segundo jogo, com um gol do Gabigol, foi do Irarão. Só para deixar em ata. Segundo, é difícil você enfrentar... Obrigado. É difícil você enfrentar um time que não quer perder. Isso consciente aí. Da sua inferioridade, ataca pouco. Se você fizer o cômputo geral das duas partidas, você vai ver o pouco que o Vasco atacou. E aí vem um outro problema. Eu vi atentamente no domingo que passou a entrevista do Zé Ricardo. Ele sabe da fragilidade do seu elenco.
Enquanto o Flamengo, mesmo ainda não tendo encaixado o esquema, fica mais fácil, né? Você entra com o Pedro, bota o Everton Ribeiro no segundo tempo, você tira o Marinho, bota o Vitinho. Você tem peças para mexer, certo? Então, o Flamengo não fez mais que a sua obrigação de se classificar para a final do campeonato. Não quer dizer que vai ganhar o campeonato. Sim, Só acho que tem que ter paciência. Todo mundo tem que ter paciência, porque os treinadores chegaram ontem. E campeonato estadual ainda é laboratório. Hein? Mas eu acertei. Ô, Borges, tá bom, parabéns, Mário, parabéns, você acertou tudo. Espero que você erre a final se for contra o meu Fluminense, só isso. Olha aqui, o final eu não gosto. Ô, Borges, essa intensidade que a Lu falou, que o Mário também falou que não encaixou, o time do Paulo Souza está sem intensidade, o que falta, Borges? Primeiro, é que já se discutiu aqui a questão dos jogadores terem 3 anos a mais. E a intensidade do time, e o técnico Paulo Souza ele não quer essa intensidade toda. Para ele, é mais posicional, o time posicional que chegue, que tenha a tranquilidade de abrir os caminhos para os gols. Agora, a dona Luciana dizer que o Flamengo jogou mal, jogou bem nas 2 partidas. O time do Vasco só chutou de fora da grande área. E é uma vergonha o que o Zé Ricardo faz. Tudo bem que você não tenha peças. Não tira o Nenê, que eu não sei se está no contrato, eu não posso ser substituído. Não tira o Nenê e joga todo mundo lá atrás. E só chuta de fora da grande área, não fizeram mais jogo. E o Flamengo teve várias e várias oportunidades, no primeiro e no segundo jogo. Então a questão é a seguinte: o pessoal quer aquela intensidade do Flamengo de 2019. Não vai ter, pelos jogadores que tem, não vai ter. Entendeu? Eu acho que o Paulo Souza está no caminho certo. Você está no caminho certo? O que falta ao Paulo Souza para poder ter essa intensidade, Jorge? O que você pensa disso? Já projetando o Flamengo, já está o jogo do Vasco já passou, mas o Flamengo, não só para a final, o Flamengo daqui para frente com o Portuga. Olha, Marcelo, eu acho que o Paulo Souza, ele está com a faca e o queijo na mão, porque ele tem um elenco muito bom. Se ele não inventar, se ele fizer ali as coisas mais simples, o Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo sobra. Eu acho que o Flamengo, apesar do Fluminense ter chegado na frente no Campeonato Carioca em número de pontos, eu acho que o Flamengo sobra. Em nível nacional, eu acho que já não é assim. Eu acho que já tem equipes que estão no mesmo nível, até um pouco acima. Agora, eu concordo muito com o que a Luciana falou. Eu acho que o Flamengo, o primeiro tempo desse jogo, o Vasco teve 4 oportunidades, assim, 4 bolas, né, que chegaram ao gol, e a equipe do Flamengo teve 5. Teve mais um pouco, mas foi equilibrado. Agora, o cara não tem jogador, não tem banco. O Flamengo tem um banco, né, o Borges falou isso aí muito bem, que é excepcional. Então, se depender só do Nenê, não dá. Agora, esse goleiro do Flamengo, Hugo, tá dando trabalho, viu? Preocupa, porque ele é muito inseguro. Ele na bola alta, ele até vai bem. É bom. Agora, no chão, ele é péssimo, péssimo. Deixa você botar o Paulo César Oliveira. Só um detalhe, Marcelo. O Dida, por exemplo, o pessoal falava muito que era um goleiro alto, mas era bom no chão também, o Dida. Jogou na seleção. Sim. Ok. Ô, Paulo, pelo que você conhece do português, o Paulo Souza, esse início do trabalho, Paulinho, corresponde ao que se espera dele? Acho que sim. Acho que está correspondendo. Ele, na minha opinião, não vai ter o sucesso do Jorge Jesus, porque ele não tem uma equipe para isso. Ele tem uma excelente equipe, com bons valores, com boas peças de reposição, mas que não se compara em termos de jovialidade, em termos de força física, a equipe que tinha o Jorge Jesus. Então, obviamente que não vai ter o mesmo destaque, na minha opinião. Mas vai ser uma equipe competitiva e vai ser uma equipe para lutar pelo título brasileiro. Quanto ao Zé Ricardo, se você me permite uma opinião, mas eu acho que ele fez muito bem em elogiar a equipe dele. Esse campeonato para o Zé Ricardo vale muito pouco. O que ele não pode perder é o seu grupo, porque é fundamental para o Clube de Regatas Vasco da Gama conseguir se sair bem no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Por isso, ele fez justamente esse comentário elogioso. Ele não poderia perder o grupo
e teve que, obviamente, motivar esses jogadores, porque o que interessa para o Vasco é, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro. Ô, Marcelo. Começa daqui a 20 dias o Campeonato Brasileiro, começa daqui a 20 dias. E eu vou falar do Vasco agora, mas fala, Borges. Não, mas do Vasco mesmo, da torcida do Vasco, que compareceu ao treinamento, fez aquele carnaval todo, mas na hora de comprar ingresso, não compraram ingresso. Mas o treinamento era de graça. Hã? O treinamento era de graça. Sim, mas o treinamento era de graça. Teve 10 mil lugares. É um programa. O Borges, tem outro aspecto também, que é a questão da segurança. O torcedor que vai somente no campo do Vasco, ele leva a sua família, leva os filhos. No campo, na disputa, além do ingresso, como o Mário bem citou, tem essa questão também de brigas que ocorrem. E Sim. A gente sabe que a nossa história recente está terrível com relação a essa questão de violência, de jogadores sendo atacados dentro de campo, fora de campo. Até celular no rosto de jogador. E outra coisa, todo mundo sabe quem foi, porque tem imagem. Cadê os caras presos? Não tem. Aproveitando, já que o Jorge esse gancho é importante, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque isso é repetitivo, entra ano, sai ano, às vezes com um pouco mais de intensidade, ou com menos, mas sempre tem, e as autoridades não fazem nada, passam pano e fica por isso mesmo. Fala, Mário. Mário, cadê o teu som, Mário? Voltando aqui à questão do... Eu tô aqui, não mexi em nada. Voltei. Fala. Pode falar. Cadê? Voltei, aqui é meu lugar. Aquela música. Voltei, aqui é meu lugar. Uma história fantástica, viu? Olha só, o problema, a volta do Silva ao Flamengo é uma das páginas mais bonitas do futebol brasileiro. Mas é o seguinte, o Flamengo passou a jogar com 3 zagueiros. E os jogadores têm que se adaptar mais ou menos àquilo que o treinador quer. Um zagueiro não joga porque está machucado. Há muito tempo ele não tem que vai voltar a jogar. A gente pode palpitar porque a gente não pode viver o dia a dia porque eles não deixam a gente entrar, que é o Rodrigo Caio. O outro está machucado. Aí importaram um que vem, o jogador de confiança do treinador. O jogador se machuca no primeiro treino. Ligamento cruzado, vai ficar pelo menos um mês fora. Isso também acontece. Ele tem que trabalhar. Agora, o trabalho maior dele vem pela frente. O Zé Ricardo, parabéns ao Paulo que percebeu isso também, foi brilhante no que se refere ao seu elenco. Mas com esse elenco, se a 777 não multiplicar, vai continuar lá, hein? Não vai subir, não, hein? Não vai subir. Deixa eu colocar a Luciana no circuito, Lu. Você, pela rádio Roquete Pinto 94 FM, fez vários jogos do Vasco, e quero parabenizar o Jorge aí pela condução da equipe, está indo maravilhosamente bem, narradora, comentarista, repórter, fora a qualidade dos profissionais. É o seguinte, o que esperar daqui a 20 dias desse time do Vasco na Série B, porque ninguém até agora falou em reforço, e pelo jeito é o que temos para o momento. Eu acho que é bem preocupante a situação do Vasco, porque a gente sabe que a Série B esse ano vai vir bastante competitiva, como você lembrou, até agora não tem se falado em reforços e cada vez mais se aproxima a estreia da equipe no Campeonato Nacional. A gente viu aí nos jogos do Campeonato Estadual que, assim, fora os confrontos diretos com os rivais, né, tradicionais, o Vasco não apresentou um bom futebol, ou seja, aquela coisa que se espera de uma grande equipe, está aí nessa iminência da adoção de uma SAF. Eu acho que é preocupante. O Zé Ricardo, como o PC destacou, ele fez ali um meio-campo, uma maneira até de ter a equipe na mão, porque sabe das limitações técnicas que ele tem, sabe do grande obstáculo do que ele vai ter ali para seguir e para tentar subir, né? E pelo menos nesse início, me parece que ele não vai ter reforços, então ele vai ter que ir para cima com o que ele tem. Então, o que o Zé já se mostra é que ele vai tentar tirar leite de pedra e não vai ser fácil, mas Olha só, nós estamos caminhando para o final do segundo bloco. Terceiro bloco vamos falar do jogo de ontem envolvendo Fluminense e Botafogo, projeção para frente, enfim, tem muito assunto no terceiro bloco, mas nós estamos falando da
possível fraqueza ou da fraqueza do Vasco. Alguém tem informação, alguém quer opinar a respeito dos adversários mais tradicionais na Série B? Será que o Cruzeiro está com essa bola toda? As equipes do Nordeste vão vir bem? Alguém pode dizer, será que o Vasco vai fazer feio com esse elenco ou os outros estão mal também? Quem pode... Pois não, fala, Jorge. Tem um aspecto, o problema do Vasco, o Vasco tem um excelente goleiro, o Vasco tem um zagueiro chamado Anderson Conceição, que é um bom zagueiro, tem o Nenê, que mesmo já com mais de 40 anos é cerebral, é um cara que bate bem na bola, chuta, faz gol de falta. O Gabriel Peck é um jogador razoável para bom, eu diria. E agora, o que falta ao Vasco da Gama nessa Série B que você citou é banco, com peça de reposição. No jogo de domingo contra o Flamengo, não tinha ninguém para botar no lugar, amigo. E isso vai acontecer na Série B. Eu acho que é preocupante a Série B, porque tem Cruzeiro, tem Grêmio, né, tem Bahia, né, são equipes fortes, né? São 5 equipes que já foram campeãs da Série A e que uma vai ficar de fora. Então, o Vasco tem que ter elenco, tem que ter jogador de banco para substituir. Mas Fala, Mário. Fala, Jorge. O Jorge. Não, agora Borges. bota todo mundo só. aí. Fala, Mário. Olha só, se você tomar como base os jogos com o Flamengo, o buraco vai ser um cano deslumbrante, como diria o Nelson Rodrigues. Porque os jogos com o Flamengo, o Vasco pouco atacou, jogou fechado, consciente da inferioridade do seu grupo. Agora, o mesmo elenco perdeu para o Juazeirense, que é 7º colocado no Campeonato Baiano. Então, se você transportar isso para a Série B, você vai ficar no meio do caminho. Precisa de reforço. Então... O Jorge, eu estou aí? Não, vai. Então, estamos dividindo, estamos botando as opiniões de todos cada horário. Só para completar, o Jorge disse sobre o Nenê. O Nenê não aguenta. Não aguenta. Ele não aguenta jogar todo jogo, todo tempo, na loucura que é a Série B. Vai estrear contra não sei quem e depois volta para jogar contra a Chapecoense. Tem que ter banco, foi o que eu falei. Tem que ter elenco. Mas o Botafogo mostrou como é que se joga a Série B e como outros times jogam. Então, o Vasco tem que fazer a mesma coisa. Porque a Série B é completamente diferente da Série A. E como é que se joga a Série B? Com muito mais pulmão, com muita mais vontade. Não pode jogar entendeu? Do jeito que o Nenê joga. Classe, o Borges levantou uma questão interessante. Com o banco. Tudo bem. O Borges levantou uma questão interessante, Mas o Botafogo Paulo. também não tinha um banco tão maravilhoso assim. É isso que eu ia falar. O Borges, olha só, Paulo. Melhor. O Borges levantou uma questão interessante, que o time do Botafogo era tido como horroroso quando começou a Série B do ano passado. E acabou surpreendendo a todos sem ter um time razoável. Será que esse milagre, esse raio, poderia, o Jorge fala que não tem banco, mas poderia cair 2 vezes no mesmo lugar, Paulo? Difícil, mas nós mesmos aqui discutimos em relação ao Botafogo ano passado e, na ocasião, me recordo muito bem que dissemos que o Vasco tinha, inclusive, mais chance de passar para o Botafogo. O Vasco não se firmou, oscilou muitas vezes e continuou na segunda, enquanto o Botafogo se superou. Agora, só um aspecto interessante em relação a tudo que se falou até agora, inclusive quase que corrobora o que o Jorge falou, com o que o Jorge falou, são 5 campeões da Série A que vão participar da Série B, só que eu estou praticamente convencido, ou convicto, ou seguro, de que não serão 4 campeões que vão subir para a Série A, o que é mais complicado ainda. Na minha opinião, vai haver mais decepções ainda e, infelizmente, para o nível do futebol brasileiro, haverá, então, mais equipes de Série A ou de campeões de Série A que vão continuar, infelizmente, na Série B. Concordo. Vamos acabar o segundo bloco, mas, Lu, 10 segundos. Você está proibido de falar, Mário. Não, agora é a Luciana que vai fechar o bloco. Você, rapidinho, Lu, você concorda com o Paulo César Oliveira que não serão 4 campeões? Concordo sim, porque a Série B é difícil e muitos campeões que descem não sabem
jogar e competir na Série B e acabam ficando pelo caminho, como aconteceu com o Vasco. Perfeito, Lu, nota 10 para você, nota 10. Olha só, Márcio, você vai ficar pelo caminho porque você vai voltar no terceiro bloco, tá bom? Vamos falar mais de Fluminense, de Botafogo. O programa tá bem movimentado, várias opiniões. Estou gostando do programa hoje. Legal, daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Sport, terceiro bloco desta terça-feira, dia 22 de março. E rapidamente, meu querido Bira, já agradecendo as mensagens de aniversário, que foi no domingo, eu e o Bocão fazemos aniversário no mesmo dia. O Rio corre para mais! Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Sport, deste dia 22 de março. E vamos começar a tocar a bola. Fluminense e Botafogo jogaram ontem e vamos discutir tudo, já que falamos de Flamengo, Vasco, violência, futebol europeu nos primeiros blocos, agora a hora da reta final. E vamos falar, então, de Fluminense e Botafogo, um pouquinho também de seleção brasileira, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Bota meus mosqueteiros na linha aí. Ô, Bini. Cadê a galera, Borges? Já sei. Ele não apareceu agora, sabe Caiu, por quê? essa internet Ele é fogo, hein, cara? Ele ficou com vergonha do que o time dele fez no campo. Ontem. Foi uma vergonha. Internet, Jorge Ramos desistiu de participar. Ele desistiu do Botafogo, não é mais nem Botafogo. Vai virar flamenguista. Para de provocar. Eu troco de tudo. Só falar, Valdir. Eu troco. Pera, boa noite, Mazé. Não, boa noite não. Pera, deixa eu só explicar porque a Luciana e o Jorge estavam no outro bloco, pelo jeito. O Bira está me informando aqui que caiu a internet. Valdir, você iria participar do terceiro bloco, um jogo do Botafogo de ontem, então tá tudo certo. Agora você pode falar, Valdirzinho. Um abraço para você, Mazela, para o Mário, para o Borges. Olha, para os amigos ligados aqui na TV Max, olha só, o Fluminense mereceu a vitória. Eu não vou deixar nunca de ser Botafogo. O cara troca de clube, de emprego, de carro, de clube Fala nunca, de mulher. Você ia falar de mulher, pode falar. Não, mulher a gente troca. Clube a gente não troca. Clube não troca. Troca tudo. De apartamento, de emprego, de carro, mas não troca. O Fluminense ontem mereceu a vitória. O primeiro tempo foi um jogo muito chato. O Botafogo deu um chute no gol com o Chay e o Fluminense deu um com o André. Aí, eu até falei isso, a leitura do treinador, o Lúcio Flávio, com aquela cara de depressivo ali na beira do campo, ele escara mal, mexe mal. Você entrou com dois baixinhos da Xuxa, né? Com o Riquelme e Jonathan não pode ganhar de ninguém. E com o Kaique no meio campo. Aí ele tá de brincadeira. Aí o Abel, que, sabe, teve uma leitura melhor, é um técnico muito melhor do que o Lúcio Flávio, e tem um banco melhor, ele fez 3 mexidas no meio campo, botou o Ganso, botou o Iago Felipe de lateral, botou o Nonato, e o Fluminense fez o gol. O Botafogo teve uma chance com o Erisson, e se o Fluminense força, podia ter feito até mais. O Botafogo não tem padrão de jogo, desarrumado. Vou falar uma coisa aqui, o que o torcedor do Botafogo tem vontade. Eu vou expressar aqui o que o torcedor do Botafogo empata domingo, sai do campeonato e prepara para o brasileiro, que graças a Deus, eu espero que o João Textor lá nos Estados Unidos, o Luiz Castro em Portugal, tenham visto o jogo. Tem que passar o pente fino nesse elenco. Tem 36, manda um monte de gente embora e aproveita também a passã, leva o Lúcio Flávio, tá? Ou então Valdir, você pode deixar, com esse teu chororô, você pode deixar um... Não é chororô, não. Não é chororô. Com esse teu chororô habitual dos últimos dias de Botafogo. O senhor chorou copiosamente depois da derrota pro Olímpia. Então o senhor não pode falar de chororô para mim. Eu chorei muito e não me conformo até agora. Eu chorei, claro, eu estou falando que eu chorei pela falta e jogo essa desclassificação na conta do senhor Abel Braga. Como também no jogo de ontem, Mário, você vai falar agora, o Abel inventou uma escalação, o Abel é meio gênio, inventa a escalação, respeita o passado do Abel, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão estadual, é uma carreira fantástica, mas
no Fluminense, inventando moda. O time que ele colocou em campo ontem, Mário, pô, foi uma brincadeira de mau gosto. Mau O gosto. que você achou de ruim ali? Tudo Eu primeiro achei tempo. que ele Deixa o Mário poderia falar, senão eu vou ficar falando. já ter entrado com o Ganso. Se bem que o Ganso, às vezes, pensa que ele vai entrar de um jeito, ele entra de outro. Mas na partida de ontem ele entrou muito bem e achei que o jogo, no segundo tempo, o Botafogo teve 2 chances de gol, não fez. E quem não faz é. Mas eu gostaria, meu caro e doce Mazela, eu não vou passear pelo chororô, eu vou passear por uma preocupação que deve afligir o Valdir Luiz, eu estou poeta, e aos botafoguenses. Nós estamos hoje no dia 22 de março, não é isso? Isso. Alguém sabe quando vai começar o Brasileirão Série B? Série B? Talvez. Dia 8. Nove. Dia 8. 8, né? B, dia 8. 8. E a 9. Então Então a Série B são começa... 16 dias. Deixa eu falar inglês, como falam os ingleses. Um momento. A Série B é uma sexta-feira, B. dia 8. B. 8. Nós estamos 9. no dia 22. Nós estamos no dia 22. Então faltam 9 e 8, se eu não fugir da escola, 17. Isso. Certo? Muito bem. Então telefona para Portugal, Valdir, e manda o treinador vir para trabalhar. Mais rápido, apressado. E rápido. Ele Porque chega você- sexta-feira. Então já não é mais 22. Ele chega na sexta, só vai começar a trabalhar na segunda. Então Isso. perdeu 22, 23, 24, 25. 27, E 28, ele sempre começa dia 28. Ele 10 dias. começa e tem um que acaba. Eu conheço quem acaba, que é o Manuel da Tijuca. Então, olha aí, 20 já passou para 28. Para 8, já faltam 11. E nesse espaço, os jogadores novos vão chegar. Valdir, me preocupa o Botafogo nesse início de Série verdade. A. Eu me perdi até, botei o Botafogo na B. Me perdoe, Botafoguense. Não, A- mas eu só, a deixa preocupação eu botar o bode. é maior ainda. É verdade. É Deixa eu botar o maior bode ainda. no circuito. Sim, Mário, deixa eu botar o bode no circuito, Bota. porque esse assunto já foi levantado aqui, inclusive com o Valdir Luiz, você estava presente, foi falado pelo Odair Júnior, que o Valdir falou, o time vai melhorar, o time não é esse. Mas o tempo não é favorável ao Botafogo. O Mário fez uma colocação perfeita agora. O técnico vai trabalhar no máximo 10 dias antes da estreia. Acredito que em 10 dias, Botafogo só teve 2 reforços até agora e o Patrick ainda vai treinar, vai se Não, integrar. ele teve o Felipe Sampaio, que estreou no jogo de ontem, o Piazon, tá chegando também o Sarabia, já chegou, tá chegando também o Vitor Sá, atacante que o Internacional queria, e o Patrick de Paula. Faltam ainda pelo menos os 5. O lateral esquerdo, um goleiro para reserva e um 9. Eles esperam anunciar. Esse 9 eles devem anunciar até domingo, esse 9, que eles estão procurando aí. Fala, Borges. Não, eu concordo com o Valdir que tem que fazer a limpeza. Agora, a gente está vendo o Flamengo, como é que se demora a questão de pré-temporada, como é que se demora para se fazer um formato de jogo, um formato técnico, para que o técnico chegue, se habitue ao Rio de Janeiro, ao Brasil, e comece com as peças que vierem, que cada um vai sair de um lado, né? Patrick de Paula de outro, Sarabia de outro, então todo mundo ali vai ter que fazer, logicamente, essa massa aí para que ela funcione. Mas o próprio Valdir falou que a ideia inicial do Botafogo é 13º lugar no Campeonato Brasileiro desse ano. No início então, era, depois já mudou, tinha que ficar na primeira página para brigar por uma Sul-Americana. Mas eu acho que se ficar na 13ª, eu concordo, porque, entenda bem, vem esse time todo, por exemplo, já tem 5 ou 6 jogadores, que venham 10 jogadores. Você não consegue armar o time para que ele jogue perfeitamente em 10 dias, em 20, em um mês. Verdade. Acho verdade. Deixa eu botar o Fluminense. Fala, Mário. Só para uma colocação. No outro dia, nós comentamos aqui sobre a questão do Botafogo, Cristão Palace e tal.
E eu disse que o Cristal Paulo será ponte, ou seja, monta o time e tal, melhorou, vem. Outro dia eu estava vendo o Abel Ferreira, não o Abel Braga, falando sobre o Red Bull. E ele foi claro, é um time que contrata, o jogador estoura e eles vendem. Português, hein? Ele sentiu isso. No caso do Botafogo, está trazendo o Patrick de Paula, é bom jogador. Mas o Valdir sabe, o Valdir conhece. É kit problema. Tem probleminhas. Senão o Palmeiras não estava soltando. Também tem verdade. O Palmeiras está renovando o elenco e liberou o Bigode, liberou o Felipe Ele teve um problema. Ele e aquele Gabriel Menino, Mazela, tiveram problemas extra-campo e o Palmeiras... Por isso foi colocado à parte. Tanto é que os dois foram oferecidos ao Flamengo, o Gabriel Menino e o Patrick. Diz que esse Gabriel Menino é pau com formiga, como diria o Mário Silva, é um peloco, hein? Olha só, falando do Fluminense um pouquinho... Borges, a desclassificação do Fluminense da Libertadores, da maneira que foi, de forma covarde, incompetente, com absurda, poderia até ser desclassificado o Fluminense, mas não da maneira que foi, porque realmente eu choro até agora. Você acha que a escalação do Abel no jogo de ontem teve alguma coisa a ver com a desclassificação, os jogadores escolhidos para enfrentar o Botafogo e cometer mais um equívoco, inventando uma escalação no jogo de ontem, no primeiro tempo, Borges? Eu acho que sim, mais um equívoco. Eu, inclusive, transmiti esse jogo do Fluminense contra o Olímpia e eu falei, durante o segundo tempo todo, achando que o time, desde o primeiro tempo, o time estava jogando covardemente. E o Abel não estava assim. Mas o Abel deu uma explicação depois do jogo, na entrevista coletiva lá no Paraguai, dizendo que, infelizmente, o contra-ataque não encaixou. O time do Fluminense é um time que joga no contra-ataque também, e joga muito bem no contra-ataque. Agora, eu acho que ele está inventando demais. Está inventando. Por que o Iago Felipe não é titular desse time, bicho? Tem um jogador no Fluminense, eu respeito a opinião do Mazela, demais. Mas eu acho o seguinte, no jogo de ontem contra o Botafogo, ele não tinha o Luiz Henrique, ele não tinha o Felipe Melo, e não tinha o Fred. Fred não sei quando vai voltar. Então ele botou 3 aí. A única coisa que eu achei, na minha opinião, que ele errou é ter colocado o Manuel. Podia ter começado com o Ganso. E tem um jogador que ele foi contratado e teve pouquíssimas oportunidades, e no Atlético foi muito importante no ano passado, que é o Natan. E já deu para notar que ele é a quarta opção. No jogo de ontem, ele tornou Você tem alguma informação, Valdir, do Natan, porque o Natan não joga? Não sei. Não sei. Dele? Eu preciso conversar com porque o Natan é bom jogador. Ele ontem botou o Nonato. Outro jogador que está em descrédito com ele, se vocês notarem, é o lateral, o Samuel Xavier. Ontem ele botou o Iago Felipe no segundo tempo como lateral. Se ele não indicou o Natan, é porque ele não gosta do Natan. Ele não indicou o Cris Silva e esse bonde joga. E ele bota o Cris Silva direto. Tu sabe que esse Cris Silva é um fenômeno, né? Ele jogou no Madureira e Volta Redonda com o nome de Cristiano. Aí agora, para não virou moda agora mudar o nome. Ele virou Cris Silva. Que ele era do Volta Redonda, o Cristiano do Volta Redonda, pô. Sou obrigado a lembrar. Né? Mas o teu presidente adora eles. Teu presidente eu não sou fluminense, o seu. Mandou um abraço de seu aniversário, amigo meu. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu sou obrigado a lembrar o que o Mazela disse 2 programas atrás, não me lembro bem. Antes do jogo do Fluminense contra o Olímpia. Isso. Na questão da venda do jogador do menino do Luiz Henrique. O que eu falei? Aí começa, já não jogou ontem. Começa já esse negócio. O cara no Paraguai ele já não tinha jogado no Paraguai. Não, contra o Paraguai ele entrou em campo, ele não jogou, né? Ele entrou em campo. Pode ter sido mal ou bem vendido, mas não era para deixar divulgar. Agora você vende o jogador, ele não consegue, a cabeça dele não deixa. Ainda mais novo, novinho, jogador novo. Mais novo. O cara vai falar uma coisa aqui, hein? E vem mais 2. E um amigo meu lá do Recreio vai à loucura, né? Que está em Búzios passando férias, mas quando voltar vai à loucura. Porque o André e o Nino podem ir também, hein? No final, no meio do ano.
E como é o futebol, né? O Tinha que ter um André. camburão no Fluminense. Um camburão no Fluminense, cara. Olha só como é que é o futebol, Mário, como é o futebol. Você que também é rodado, um cara super rodado. O André, o ano passado, foi oferecido ao Botafogo. O Roger Massado falou, eu não quero ele. Aí o Paulo Angione ligou pro Frila, que é amigo dele, vocês querem o André? Pô, queremos. Aí tava tudo certo para ir pro Botafogo. O Hudson se machucou e caiu o Roger. Aí o Marcão falou, não empresta não, traz ele para mim. Quer dizer, futebol... Esse Roger é uma brincadeira. E o amigo do Mário Silva, esse Paulo Angione, é outra brincadeira de mau gosto. Paulo Angione é uma brincadeira de mau gosto, cara. Tem um detalhe aí, Marcelo, que você falou. Você sabe por que o Natan não joga? A gente também não vê treino mais, né? Por exemplo, voltando um pouco, eu vou passar no Flamengo porque houve uma notícia dizendo que Você sempre passa no Flamengo. O Paulo Souza não acha que o Rodinei não treina tão bem quanto o Mateuzinho. É por isso que ele bota mais o Mateuzinho do que o Rodinei. Ele, inclusive, deu broncas gerais no Rodinei no jogo contra o Vasco. Então, você e por que não põe o Isla, que é o melhor de todos? Sim, mas aí não sei. O melhor para você. Eu também acho. O Isla é o mais fraco de todos. O Isla é o mais fraco. Mas o detalhe é o seguinte, a gente não vê treino. Por isso que a gente não sabe por que não bota o Natan. Mas eu fiz essa colocação aqui, olha só, projetando a semana que vem. Alguém acredita no domingo que o Botafogo tem condições de se classificar diante do Fluminense para jogar a final com o Flamengo? Nenhum dos três. Eu sou Botafogo demais, mas sou realista. Não tem condição. Esse ataque do Botafogo não faz 2 gols em ninguém. E o risco? Vai se abrir? Se abrir, vai levar 2 em vez de fazer 2. Olha aqui, ó. Eu não acredito. Se e o Abel até pro Botafogo certo, né? É melhor para o Botafogo. Eu gostaria que fosse um 0-0. Não seria traumático e o Botafogo se prepararia para o brasileiro. Entendeu? Aí o Lúcio Flávio vai embora. Mas o time do Fluminense também não é traumático, não. Não, 0-0 não é traumático, é bom?